Você não deveria estar aqui, Jéssica. Esta mesa é para pessoas de verdade, não para quem vive de favor. As palavras do meu cunhado ecoaram pelo salão do restaurante como uma bomba explodindo. Todos os familiares pararam de comer e me olharam. O silêncio foi absoluto. Ele me apontou com desprezo, como se eu fosse algo repugnante que acabara de pisar. Naquele momento eu não imaginava que em menos de 10 minutos ele estaria implorando pela minha misericórdia e que toda a família descobriria quem Robert Miller realmente era por trás daquela fachada de homem bem-sucedido. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Jéssica Thompson, tenho 29 anos e nunca imaginei que um jantar de aniversário pudesse revelar tanto sobre as pessoas que consideramos família. Durante toda a minha vida adulta, fui vista como a diferente da família Miller. Enquanto minhas cunhadas postavam fotos em viagens para a Europa e compravam bolsas que custavam mais que um salário mínimo, eu trabalhava como enfermeira em um hospital público de Chicago, morava em um apartamento alugado modesto e dirigia um Honda Civic 2015 que havia comprado usado. Não era por falta de opção que eu vivia assim, era por escolha, por princípios que meu pai, David Thompson, havia me ensinado antes de morrer, quando eu tinha apenas 22 anos. Ele era um homem simples, mecânico de uma oficina pequena no subúrbio, mas tinha uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar. Filha, ele costumava dizer enquanto consertava algum motor velho no quintal de casa, o valor de uma pessoa não está no tamanho da sua conta bancária, mas na qualidade do seu caráter. Lembre-se disso quando o mundo tentar te convencer do contrário. E eu me lembrava. Lembrava todos os dias quando acordava às 5 da manhã para o turno no hospital, quando cuidava de pacientes que não tinham convênio médico, quando segurava a mão de uma senhora idosa que estava movendo sozinha porque a família não tinha tempo para visitá-la. Meu trabalho me dava propósito, me fazia sentir útil, me conectava com algo maior que dinheiro ou status social. Minha irmã mais nova, Amanda, havia se casado com Robert Miller 3 anos atrás, e desde então nossa dinâmica familiar havia mudado completamente. Robert era, ou pelo menos aparentava ser, um empresário bem-sucedido. Dirigia um BMW novo, usava ternos caros, morava em uma casa de 2 andares em um bairro nobre de Milwaukee. Ele trabalhava como consultor financeiro e sempre falava sobre seus grandes negócios e investimentos estratégicos. Desde o primeiro dia em que o conheci, algo em Robert me incomodava. Não era apenas a sua arrogância óbvia ou a forma como ele olhava para mim com condescendência. Era algo mais profundo, uma sensação de que havia algo falso naquele homem, como se toda aquela fachada de sucesso fosse cuidadosamente construída para esconder alguma coisa. Amanda, minha irmã, havia mudado completamente depois do casamento. A garota doce e humilde que cresceu comigo se transformou numa versão menor do marido. Começou a me tratar com a mesma superioridade que Robert demonstrava, sempre fazendo comentários sobre minha escolha de vida e sugerindo que eu deveria buscar algo melhor. Jéssica, ela disse uma vez durante um almoço de domingo na casa da nossa mãe, você já pensou em fazer um MBA? O Robert conhece pessoas influentes no mundo dos negócios. Talvez ele possa te ajudar a sair dessa vida de enfermeira e conseguir algo mais lucrativo. A palavra lucrativo saiu da boca dela com um tom que me gelou o sangue, como se meu trabalho salvando vidas fosse inferior porque não gerava milhões de dólares. Gosto do que faço, Amanda, respondi tentando manter a calma. Ajudar pessoas me faz feliz, não é tudo sobre dinheiro. Robert, que estava ouvindo a conversa da sala, deu uma risada alta e artificial. Jéssica, que coisa mais fofa! Você ainda acredita nesse papo de fazer a diferença? Espera os 35 anos chegarem e você perceber que dignidade não paga conta. Esses comentários se tornaram constantes.
Em todo evento familiar, toda reunião, toda comemoração, Robert encontrava uma forma de me diminuir. Sempre de forma sutil na frente da família, sempre disfarçado como conselho ou preocupação genuína. Nossa mãe, Patrícia Thompson, uma mulher de 58 anos, que trabalhava como secretária em uma escola primária, tentava manter a paz entre nós todos. Ela havia perdido o marido cedo e criado 2 filhas sozinha, sempre nos ensinando valores de humildade e trabalho honesto. Mas eu percebia que Robert a intimidava. Ele falava sobre investimentos e economia com uma autoridade que a deixava insegura, como se ela fosse ignorante demais para entender. Jéssica trabalha duro. Ela tentava me defender timidamente quando Robert fazia os seus comentários maldosos. Enfermagem é uma profissão nobre. Eu havia me tornado da noite para o dia milionária, mas com uma condição específica que meu pai havia incluído no testamento. Eu deveria manter todo em segredo por pelo menos 1 ano, usar um nome empresarial para gerenciar os negócios e só revelar minha situação financeira se fosse absolutamente necessário para proteger minha dignidade ou a de outras pessoas. Jéssica, dizia uma carta que ele havia deixado para mim, riqueza verdadeira não precisa ser exibida. Continue sendo a pessoa que você é. Use esse dinheiro para fazer o bem. Se um dia alguém tentar te humilhar por causa da sua aparente situação financeira, você terá as ferramentas para mostrar que caráter vale mais que conta bancária. Durante esses 6 meses, mantive minha vida exatamente igual. Continuei trabalhando no hospital, continuei morando no mesmo apartamento, continuei dirigindo o mesmo carro. A única diferença é que 2 vezes por semana, à noite, eu me reunia com David Sterling, o advogado que gerenciava minha herança, para tomar decisões sobre investimentos e propriedades. Os familiares não desconfiavam de nada. Para eles, eu continuava sendo a Jéssica pobre, a enfermeira que não havia evoluído na vida, a que precisava correr atrás de algo melhor. Robert, especialmente, intensificou seus ataques nos últimos meses. Talvez por insegurança, talvez por pura maldade, ele parecia ter eleito humilhar-me como seu passatempo favorito. Nas redes sociais, ele postava fotos dos sucessos da família Miller, viagens caras, restaurantes chiques, compras de luxo, sempre com legendas que de alguma forma insinuavam que algumas pessoas sabiam aproveitar as oportunidades, enquanto outras se contentavam com pouco. Amanda, influenciada pelo marido, começou a me tratar com uma condescendência crescente. Ela parou de me convidar para eventos importantes, sempre com desculpas de que eu não me sentiria confortável ou que não tinha roupa adequada. Quando me convidava para alguma coisa, sempre fazia questão de mencionar que não precisava contribuir financeiramente, porque sabia da minha situação. Foi assim que chegamos ao jantar de aniversário da nossa mãe. Patrícia estava completando 59 anos e Robert havia insistido em organizar uma celebração digna em um restaurante italiano caro no centro de Milwaukee. Quando Amanda me ligou para me convidar, deixou claro que o jantar seria cortesia do Robert e que eu só precisava aparecer. Usa aquela blusa azul que você comprou no ano passado, é a mais bonita que você tem. E Jéssica, por favor, não fala sobre o hospital durante o jantar. O Robert convidou alguns clientes importantes e não queremos que a conversa fique pesada. No dia do jantar, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado numa liquidação 2 anos antes. Prendi o cabelo em um coque discreto e usei uma maquiagem leve. Não estava tentando impressionar ninguém, apenas queria estar apresentável para comemorar o aniversário da minha mãe. O restaurante realmente era impressionante. Luzes baixas, mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons uniformizados, o tipo de lugar onde uma única barcaça de vinho custa mais que meu salário semanal. Robert havia reservado uma mesa grande no centro do salão, bem visível para todos os outros clientes. Quando cheguei, a família já estava reunida. Minha mãe usava um vestido novo que, obviamente, Amanda havia comprado para ela. Amanda estava radiante com um conjunto que provavelmente custava mais que meu aluguel.
Robert, de terno azul marinho e gravata cara, ocupava a cabeceira da mesa como se fosse o patriarca da família. Jéssica! Disse minha mãe, se levantando para me abraçar. Que bom que você chegou! Estava preocupada que você tivesse que trabalhar hoje. Consegui trocar o plantão, respondi, abraçando-a com carinho. Não perderia seu aniversário por nada. Robert me observou de cima a baixo com aquele olhar avaliador que eu conhecia bem. Jéssica, que bom te ver. Você tá bem? A pausa antes da palavra bem foi deliberada, carregada de julgamento. Sentei na cadeira que havia sido reservada para mim, na extremidade oposta da mesa, o mais longe possível de Robert. Durante os primeiros minutos, a conversa fluiu normalmente. Falamos sobre o tempo, sobre os planos da minha mãe para a aposentadoria, sobre trivialidades familiares. Foi quando Robert decidiu mencionar seus novos negócios que a atmosfera começou a mudar. Acabei de fechar um contrato com uma empresa de tecnologia. Vou gerenciar uma carteira de investimentos de 5 milhões de dólares. É o tipo de oportunidade que só aparece para quem tem visão de negócio. Amanda brilhava de orgulho. O Robert é tão inteligente, ele consegue ver oportunidades que outras pessoas nem percebem. É questão de mentalidade. Robert continuou, claramente gostando da atenção. Algumas pessoas nascem para pensar grande, outras se contentam com trabalhos mais simples. O comentário foi dirigido diretamente para mim. Senti minha mãe se remexer inconfortavelmente na cadeira. Todos os trabalhos são importantes, disse ela baixinho. Claro, dona Patrícia, mas vamos ser realistas. Existe uma diferença entre trabalhos que constroem riqueza e trabalhos que, como posso dizer, mantêm as pessoas onde estão. Respirei fundo, tentando manter a calma. Aquela não era a primeira vez que Robert fazia esse tipo de comentário, mas havia algo diferente naquela noite. Ele parecia mais agressivo, mais determinado a me humilhar. Jéssica, disse ele, se virando diretamente para mim, você já pensou em fazer algum curso? Talvez administração? Eu tenho contatos que poderiam te ajudar a sair dessa vida de, como é mesmo, enfermeira de hospital público. A forma como ele disse enfermeira de hospital público foi como um tapa na cara, como se minha profissão fosse algo enxergoso, algo de que eu deveria ter pena. Gosto do que faço, respondi, mantendo a voz firme. Salvar vidas me dá mais satisfação do que qualquer quantidade de dinheiro. Robert riu. Não foi uma risada alegre, foi uma risada cruel, cheia de desprezo. Ah, Jéssica, sempre romântica. Mas vamos ser honestos aqui. Quantos anos você tem? 29? E quanto você ganha por mês? 2.000? 3.000? Enquanto isso, eu fechei um negócio ontem que me rendeu mais em um dia do que você ganha em um ano. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Minha mãe olhava para o prato, claramente desconfortável. Amanda parecia dividida entre embaraço e orgulho do marido. Os outros clientes do restaurante começaram a prestar atenção na nossa mesa. Robert, tentei dizer, não precisamos falar sobre isso agora. Precisamos sim, ele interrompeu, aumentando o tom de voz. Precisamos porque alguém aqui precisa ouvir algumas verdades. Jéssica, você tem quase 30 anos e continua vivendo como uma estudante universitária. Apartamento alugado, carro velho, roupa de liquidação. Quando é que você vai amadurecer e correr atrás de uma vida melhor? Cada palavra era escolhida para machucar. Robert conhecia minha história, sabia que eu havia perdido meu pai cedo, sabia das dificuldades que enfrentei para me formar, e estava usando tudo isso contra mim. Ela trabalha duro, minha mãe tentou me defender, mas sua voz saiu fraca, insegura. Trabalhar duro não é suficiente, dona Patrícia, Robert retrucou. É preciso trabalhar inteligente. Olha a Amanda, por exemplo. Ela soube escolher bem, soube se associar com alguém que tem visão de futuro. Agora vive bem, tem segurança, pode dar coisas boas para a família. Amanda sorriu como se tivesse ganhado um prêmio. O Robert me ensinou muito sobre como ver oportunidades. Exato, Robert continuou.
Mas a Jéssica prefere ficar na zona de conforto dela, prefere se fazer de mártir, salvando o mundo, ganhando miséria, do que aceitar que precisa evoluir. Senti as lágrimas começarem a queimar meus olhos, mas lutei para não deixá-las cair. Não ali, não na frente dele. Não daria a Robert a satisfação de me ver chorar. Eu não me faço de mártir, consegui dizer. Eu apenas escolhi uma profissão que tem significado para mim. Significado? Robert riu alto. Jéssica, você quer saber qual é o significado real da vida? Segurança financeira, poder dar o melhor para sua família, poder viajar, comprar coisas boas, viver com dignidade. Isso é significado, não essa fantasia de salvar o mundo ganhando migalhas. Foi nesse momento que ele cruzou a linha de uma forma que nunca havia feito antes. Robert se levantou da cadeira, pegou sua carteira do bolso do paletó e tirou algumas notas de dólar. Olha, Jéssica, aqui tem $200. Por que você não vai ali no shopping amanhã e compra uma roupa decente? Algo que combine com uma mulher da sua idade, porque francamente você está constrangendo a família. O restaurante inteiro parou. Conversas cessaram, garçons pararam no meio do caminho. Todos os olhos se voltaram para nossa mesa. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Amanda olhava para o marido com uma expressão de choque. Mas Robert não havia terminado. Ele estava claramente gostando da situação, alimentando-se da humilhação que estava me causando. Sabe qual é o seu problema, Jéssica? Você não aceita ajuda. Você prefere ficar aí na sua vidinha medíocre, fingindo que está tudo bem, do que admitir que precisa crescer. É orgulho barato. É burrice. Foi então que ele falou as palavras que marcariam para sempre aquela noite. As palavras que selaram o destino dele. Você não deveria estar aqui, Jéssica. Essa mesa é para pessoas de verdade, não para quem vive de favor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o ruído da cozinha parecia ter cessado. Robert me apontou com um desprezo, como se eu fosse algo sujo que contaminava o ambiente elegante do restaurante. Naquele momento, senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi só o meu coração, ou a minha dignidade. Foi a última reserva de paciência que eu tinha com aquele homem. A última gota de tolerância que mantinha por respeito à minha irmã e à minha mãe. Peguei meu celular no bolso da bolsa e senti minha mão tremer ligeiramente quando comecei a discar um número que conhecia de cor. Era a hora de Robert Miller descobrir quem eu realmente era. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Oi, David, sou a Jéssica. Minha voz saiu firme quando disquei para o meu advogado, muito mais firme do que eu esperava. O silêncio no restaurante foi instantâneo. Todos os garçons pararam de se mover. As conversas das outras mesas cessaram completamente. Robert franziu a testa, claramente confuso com aquela mudança repentina no meu tom de voz. Amanda parou de mexer na comida e nos observava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe levantou a cabeça do prato, curiosa com a mudança na minha postura. Preciso que você venha agora ao Benedetto Restaurant na State Street. Traga os documentos que conversamos na semana passada. Continuei mantendo os olhos fixos no rosto do meu cunhado. Vi o exato momento em que a cor começou a sumir das bochechas dele. David Sterling, meu advogado e gestor da herança, respondeu imediatamente. Claro, Jéssica. Algo urgente aconteceu? Você parece tensa. Acabei de ser publicamente humilhada por alguém que está prestes a descobrir algumas verdades muito interessantes sobre a sua própria vida. O rosto de Robert estava ficando pálido. Ele me observava com os olhos arregalados, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Amanda parou de mexer na comida e nos observava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe levantou a cabeça do prato, curiosa com a mudança na minha postura. Estarei aí em 15 minutos, disse David. E, Jéssica, pelos documentos que você quer que eu traga, imagino que alguém está prestes a ter uma noite muito ruim. Desliguei o telefone e olhei diretamente para o Robert. Todos os anos de humilhação, todas as briadas maldosas, todos os comentários sobre minha condição financeira, tudo veio à tona naquele momento. Robert, disse,
E minha voz ecoou pelo restaurante inteiro. Você tem exatamente 15 minutos para desfrutar dessa sensação de superioridade, porque depois disso, algumas coisas muito interessantes sobre você vão vir à tona. Ele riu, mas foi um riso nervoso, sem convicção. Jessica, que história é essa? Você endoidou? Que documentos são esses? Documentos que comprovam quem você realmente é, Robert Miller. Respondi calmamente. Ou melhor, quem você não é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert me olhava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Amanda deixou o garfo no prato. Minha mãe se inclinava para frente, tentando entender a conversa. Isso é loucura, Robert sussurrou. Você está inventando coisas. Tô inventando? Peguei meu celular novamente e abri o aplicativo do banco. Girei a tela para que toda a mesa pudesse ver o saldo de minha conta corrente. 2.800.000 dólares, Robert. Isso sem contar as propriedades comerciais que geram 15 mil dólares mensais de renda passiva. Amanda engasgou com a água. Minha mãe cobriu a boca com as mãos. Robert olhava para a tela do celular como se fosse uma miragem. Isso é impossível, ele balbuciou. Você é enfermeira, você não tem esse dinheiro. Herança do meu pai, respondi sentindo uma força crescente dentro de mim. David Thompson, o mecânico que vocês sempre desprezaram, foi um dos investidores mais inteligentes de Chicago. Comprou ações da Apple quando valia 10 dólares, investiu em imóveis quando ninguém queria, criou uma empresa de investimentos que vocês nem imaginavam que existia. Peguei meu celular novamente e liguei para outro número. Michael, sou a Jessica Thompson. Preciso que confirme uma informação para mim sobre Robert Miller. CPF... Robert, qual é seu CPF mesmo? Perguntei olhando diretamente para ele. Eu não vou, ele começou a dizer. Não precisa, já tenho aqui. Voltei para o telefone. Michael, confirma para mim. Robert Miller, casado com minha irmã Amanda Thompson, está na lista de inadimplentes do seu banco há quanto tempo? Robert empalideceu completamente. Amanda olhava para o marido com uma expressão de horror crescente. Robert, que história é essa? Você me disse que tínhamos investimentos, que a empresa estava indo bem. Amanda, eu posso explicar. Robert tentou, mas sua voz saiu trêmula. Explica o quê? Interrompi. Explica como você vem vivendo uma mentira há 3 anos. Explica como toda essa fachada de empresário bem-sucedido é sustentada por empréstimos que você não consegue pagar. Robert tentou se levantar, mas suas pernas pareciam ter virado gelatina. Jessica, eu não entendo, é temporário, eu estou passando por uma fase difícil, mas... Fase difícil? Peguei meu celular novamente. Michael, pode repetir qual é a situação real da empresa de consultoria do Robert Miller? Empresa falida há 8 meses. Processo de falência ainda em andamento. Dívidas com fornecedores em 300 mil dólares. Não tem mais licença para operar. Amanda deixou-se cair na cadeira, o rosto completamente branco. Robert, você me disse que fechou um contrato de 5 milhões ontem. Amanda, amor, eu posso explicar tudo isso. Explica como. Minha voz estava ganhando força. Explica como você humilhou uma mulher que tem mais dinheiro no bolso do que você vai ver na vida inteira. Explica como você ofereceu 200 dólares para alguém que poderia comprar esse restaurante amanhã se quisesse. Foi nesse momento que David Sterling chegou. Um homem alto, elegante, de cabelos grisalhos, carregando uma pasta de couro italiana. Ele se aproximou da nossa mesa com a confiança de alguém que lida com grandes fortunas todos os dias. Jessica, disse ele, me cumprimentando com um aceno. Trouxe tudo o que você pediu, os documentos da herança, extratos das contas, escrituras das propriedades, relatórios de investimentos. Robert olhou para David como se estivesse vendo um fantasma. Quem é esse homem? David Sterling, ele mesmo respondeu, estendendo um cartão de visitas. Sterling & Associates, gestão de patrimônio familiar,
responsável pela administração dos bens da senhorita Thompson desde que ela completou 29 anos. Amanda estava olhando para os documentos que David havia colocado sobre a mesa como se fossem artefatos alienígenas. Jessica, isso é verdade? Você realmente tem todo esse dinheiro? Tenho. E sabe o que é mais interessante, Amanda? Durante esses 6 meses em que descobri a herança, continuei trabalhando no hospital, continuei morando no meu apartamento, continuei dirigindo o meu Honda, porque dinheiro não mudou quem eu sou por dentro. David abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Carteira de ações avaliada em 1,8 milhão. 3 propriedades comerciais em Chicago, valor total de mercado 2,3 milhões. Conta corrente, poupança e fundos de investimento, 1,2 milhão. Participação acionária em startup de tecnologia, prestes a abrir capital. Valor estimado entre 800 mil e 1,5 milhão. Cada número era como uma martelada na cabeça do Robert. Ele olhava para os documentos como se fosse uma sentença de morte. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. A verdadeira razão pela qual o David está aqui hoje. Peguei um dos documentos que ele havia trazido. Era um relatório de investigação privada, com fotos, documentos e uma análise detalhada. Há 2 semanas, contratei uma empresa de investigação para descobrir exatamente quem é Robert Miller, porque algo me incomodava nele desde o primeiro dia, aquela sensação de que havia algo falso, algo forçado. Robert tentou se levantar novamente. Jessica, isso é invasão de privacidade. Você não pode. Interrompi. Posso sim, principalmente quando descubro que a minha irmã está casada com um golpista. A palavra golpista ecoou pelo restaurante como um tiro. Amanda engasgou. Minha mãe suspirou alto. As pessoas das outras mesas começaram a sussurrar entre si. David pegou o relatório e começou a ler em voz alta. Robert Michael Miller, 34 anos. Histórico criminal. 3 processos por estelionato em Illinois, 2 processos por fraude financeira em Wisconsin, uma condenação por falsificação de documentos. Amanda estava começando a chorar. Isso não pode ser verdade. É verdade, David continuou. A empresa de consultoria financeira era uma fachada. Ele usava documentos falsos para convencer pessoas a investir em negócios inexistentes. O dinheiro que ele usava para manter o padrão de vida vinha dos próprios clientes que ele estava enganando. Robert finalmente se levantou, cambaleando. Vocês não entendem. Eu estava tentando me reerguer. Estava tentando construir algo legítimo. Construir? Olhei para ele com todo o desprezo que consegui reunir. Robert, você estava construindo uma vida baseada em mentiras, uma família baseada em mentiras, um casamento baseado em mentiras. Amanda se levantou e se afastou dele como se ele fosse uma doença contagiosa. 3 anos, Robert. 3 anos de casamento e eu não conhecia nada da sua vida real. Amanda, por favor. Ele tentou se aproximar dela, mas ela recuou. Não me toca, ela gritou. Não encosta em mim. 3 anos me fazendo de idiota. 3 anos me usando para manter sua fachada de homem bem-sucedido. Minha mãe finalmente encontrou sua voz. Robert, você enganou minha filha. Mentiu para nossa família. Nos fez acreditar em uma fantasia. Dona Patrícia, eu amo a Amanda. Ele tentou. Amor? Que amor? Amor verdadeiro não é construído sobre mentiras. Amor verdadeiro não humilha a família da pessoa que você diz amar. Foi então que David mencionou o detalhe mais devastador de todos. Tem mais uma coisa, Jéssica, sobre os documentos que encontramos na investigação. Pode falar, respondi, curiosa. Robert Miller não é nem mesmo o nome verdadeiro dele. O nome real é Ronald Michael Thompson. Ele mudou de identidade há 5 anos para escapar de processos judiciais no Texas. Amanda deixou-se cair na cadeira novamente. Ronald? Thompson? Mas Thompson é o sobrenome da Jéssica. Pura coincidência. Thompson é um sobrenome comum nos Estados Unidos. Mas o interessante é que ele escolheu se aproximar da sua família justamente porque investigou vocês primeiro. Ele sabia que Jéssica trabalhava como enfermeira, sabia da situação financeira aparente da família e achou que seria fácil se infiltrar e usar vocês como álibi social.
Robert, ou Ronald, ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro, agora estava completamente destruído. Sua fachada de homem bem-sucedido havia desmoronado em questão de minutos. Ele olhava para Amanda com desespero, sabendo que havia perdido tudo. Amanda, você tem que me escutar. Ele tentou uma última vez. Escutar o quê? Ela gritou. As lágrimas escorrendo pelo rosto, mais mentiras, mais histórias inventadas, 3 anos da minha vida jogados no lixo por causa de um golpista. Não foi jogado no lixo, tentei consolá-la. Você vai se recuperar disso, vai encontrar alguém que te ame de verdade, que não precise mentir sobre quem é. Robert finalmente percebeu que a situação estava completamente fora de controle. Ele olhou ao redor do restaurante, viu as dezenas de pessoas observando nossa mesa, viu os garçons parados com os celulares na mão, claramente filmando a cena. Eu vou embora, disse ele, pegando o paletó da cadeira. Vai mesmo. E Robert ou Ronald, ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro, se você tentar contactar minha irmã novamente, se tentar chantageá-la ou ameaçá-la de qualquer forma, eu uso toda a minha influência financeira para garantir que você seja processado por bigamia, estelionato, falsificação de documentos e qualquer outro crime que os advogados conseguirem encontrar. Ele me olhou com uma mistura de ódio e medo. Você destruiu minha vida. Eu não destruí nada. Respondi calmamente. Eu apenas revelei quem você sempre foi. A diferença é que agora todo mundo sabe. Robert saiu do restaurante cambaleando, deixando para trás a vida de mentiras que havia construído. Amanda chorava nos braços da nossa mãe. David recolhia os documentos com a eficiência de alguém que já havia presenciado muitas situações similares. O restaurante inteiro estava em silêncio, todos processando o drama que havia se desenrolado diante deles. Alguns clientes tentavam discretamente tirar fotos, outros sussurravam entre si. Jéssica, disse minha mãe, olhando para mim com uma expressão que misturava orgulho e confusão. Por que você nunca nos contou sobre o dinheiro? Por quê? Respondi, sentindo finalmente uma sensação de paz. Eu queria ter certeza de que as pessoas me amavam por quem eu era, não por aquilo que eu tenho. E hoje descobri exatamente quem realmente se importa comigo nessa família. 3 dias depois do jantar que mudou nossas vidas para sempre, meu telefone não parava de tocar. Jornalistas locais de Milwaukee, curiosos que haviam conseguido meu número por intermédio de conhecidos, colegas do hospital que queriam confirmar se era verdade o que estavam ouvindo. O vídeo gravado pelos outros clientes do restaurante tinha se espalhado pelas redes sociais como fogo em palha seca. No TikTok, já passava de 5 milhões de visualizações. No YouTube, pessoas faziam reações comentando cada momento da confrontação. No Twitter, #JessicaThompson estava entre os assuntos mais comentados de Chicago, mas eu não estava atendendo nenhuma ligação desconhecida. Mantive minha rotina normal no hospital, acordar às 5 da manhã, cuidar dos pacientes, fazer meus plantões. A diferença é que agora, onde eu fosse, as pessoas me reconheciam. No elevador do hospital, no estacionamento, na cafeteria, olhares curiosos, sussurros, algumas tentativas tímidas de aproximação de colegas que nunca tinham falado comigo antes. Jéssica, disse Dr. Martinez, o diretor médico, me chamando para sua sala na quinta-feira de manhã. Preciso confessar que fiquei impressionado quando vi o vídeo que está circulando. Você nunca mencionou sua situação financeira. Sorri porque sabia que essa conversa viria cedo ou tarde. Não mudava nada no meu trabalho aqui, Dr. Martinez. Continuo sendo a mesma enfermeira, continuo amando cuidar dos pacientes. Mas, Jéssica, ele se inclinou para frente, claramente curioso. Você é milionária. Por que continua trabalhando aqui? Não que eu não queira você, é claro, mas por que um hospital público? Porque este é o meu lugar, respondi sem hesitar. Esses pacientes precisam de alguém que entenda suas dificuldades, que saiba o que é lutar para pagar uma conta médica, que acredite que todos merecem tratamento digno, independentemente do que tem no bolso. Dr. Martinez balançou a cabeça, ainda processando a informação. Sabe que alguns funcionários estão comentando, dizendo que agora temos uma milionária salvando vidas no 3º andar? E isso é bom ou ruim, na opinião deles? A maioria acha inspirador, ele sorriu.
Principalmente depois que viram como seu cunhado te tratou. As pessoas estão dizendo que você é um exemplo de que dinheiro não muda caráter. Durante meu plantão daquele dia, percebi que os pacientes também haviam ouvido alguma coisa. Mrs. Henderson, uma senhora de 73 anos que estava internada com pneumonia, segurou minha mão quando fui verificar seus sinais vitais. Enfermeira Jessica, disse ela com voz fraca, é verdade que a senhorita é rica e, mesmo assim, continua cuidando de gente como eu? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para o rosto cansado daquela mulher que havia trabalhado a vida inteira como faxineira e agora lutava contra uma infecção respiratória que poderia ter sido evitada se ela tivesse tido acesso a melhor atendimento médico anos antes. Mrs. Henderson, eu mudei alguma coisa desde segunda-feira? Ainda não estou aqui cuidando da senhora com o mesmo carinho? Não. Ela sorriu fracamente. A senhorita continua igual. Ainda briga comigo quando não tomo os remédios no horário certo. Senti uma onda de carinho por aquela senhora. Então tá respondido. Dinheiro não muda quem somos por dentro. E pessoas como a senhora são mais importantes para mim do que qualquer quantia no banco. À tarde, quando estava voltando para casa, meu celular tocou. Era Amanda. Desde o incidente no restaurante, ela havia se mudado temporariamente para a casa da nossa mãe. Hesitei antes de atender, mas acabei aceitando a ligação. Jessica, a voz dela soava quebrada, cansada. Podemos conversar, pessoalmente? Claro! Quer que eu vá até a casa da mamãe? Na verdade, estava pensando se poderíamos nos encontrar no Starbucks da Main Street. Algumas coisas que preciso te contar e pedir desculpas. 1 hora depois, eu estava sentada numa mesa de canto esperando minha irmã chegar. Quando a vi entrar, fiquei chocada com a aparência dela. Amanda parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o cabelo desarrumado, roupas simples que contrastavam drasticamente com o visual sempre impecável que mantinha quando estava casada com Robert. Jessica, disse ela se sentando na minha frente, obrigada por aceitar me encontrar. Você é minha irmã, Amanda. Sempre vou estar aqui para você. Ela começou a chorar antes mesmo de começar a falar. Eu fui uma idiota completa. 3 anos da minha vida jogados fora por um golpista. Você não é idiota, tentei consolá-la. Você foi enganada por alguém muito experiente em manipulação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não, Jessica, é mais do que isso. Ela secou as lágrimas com um guardanapo. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube que algo estava errado, mas escolhi ignorar porque gostava da vida que ele me oferecia. Essa confissão me surpreendeu. O que você quer dizer? Nos últimos meses, comecei a notar coisas estranhas, ligações que ele atendia em outro cômodo, documentos que ele escondia, reuniões que eram canceladas na última hora. Uma vez encontrei uma conta de cartão de crédito com um valor absurdo. E você confrontou ele? Tentei, mas Robert sempre tinha uma explicação. É um investimento temporário. Estou negociando com um cliente difícil. Você não entende de negócios, amor. E eu aceitava, porque queria acreditar. Amanda pausou, olhando para a xícara de café como se estivesse reunindo coragem para continuar. Tem mais, Jessica, coisas que eu descobri depois que você revelou tudo. Encontrei e-mails no computador dele, conversas com outras mulheres. Ele estava aplicando o mesmo golpe em pelo menos 2 outras famílias. Senti uma onda de raiva. Outras mulheres? Uma em Madison, outra em Green Bay. Ele se apresentava como consultor financeiro, conquistava mulheres de classe média, casava ou ficava noivo e usava o dinheiro delas para manter a fachada de sucesso. Quando o dinheiro acabava ou elas começavam a desconfiar, ele desaparecia. Amanda, isso é monstruoso. É, e sabe o que é o pior? Eu comecei a me comportar como ele. Comecei a te tratar mal porque ele me convenceu que você era um mau exemplo para nossa família, que a sua escolha de ser enfermeira era um sinal de falta de ambição. Ela se inclinou para frente, pegando minhas mãos sobre a mesa. Jessica, me perdoa por ter virado as costas para você,
por ter deixado ele te humilhar durante anos, por acreditar que dinheiro era mais importante que família. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Amanda, você é minha irmã. Claro que eu te perdoo. Mas o importante agora é você se recuperar disso. Tô tentando. Falei com um advogado ontem. Vou entrar com um pedido de divórcio e investigar se posso recuperar algum dinheiro que ele gastou das minhas contas. Também vou prestar depoimento para ajudar as outras mulheres que ele enganou. Fico orgulhosa de você por isso. Orgulhosa? Jéssica, eu desperdicei 3 anos da minha vida. Perdi meus amigos verdadeiros porque achava que eram inferiores. Maltratei você, que sempre foi a pessoa mais íntegra que conheço. Como você pode ficar orgulhosa? Por quê? Respondi, apertando suas mãos. Porque você teve coragem de admitir os seus erros. Porque está disposta a recomeçar. Porque ainda tem tempo para consertar o que pode ser consertado. Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem. Era de David Sterling, meu advogado. Jéssica, preciso falar com você urgentemente. Descobrimos algo importante sobre Robert Miller. Mostrei a mensagem para Amanda. Quer vir comigo? Talvez seja algo que pode te ajudar no divórcio. Claro, ela disse. Quero saber tudo sobre esse homem que eu achava que era meu marido. 1 hora depois estávamos no escritório de David Sterling, um ambiente elegante com vista para o Lake Michigan. David nos recebeu com expressão séria. Jéssica, Amanda, disse ele, nos convidando para sentar. As investigações revelaram algo muito grave. Robert Miller, ou Ronald Thompson, está sendo procurado pelo FBI. Amanda empalideceu. FBI? Fraude financeira em escala federal. Ele operava uma rede de investimentos fraudulentos que movimentava mais de 5 milhões de dólares. As vítimas estão espalhadas por 7 estados diferentes. David abriu uma pasta e mostrou documentos oficiais. Ontem, agentes federais emitiram um mandado de prisão. Eles querem falar com Amanda como testemunha principal, já que ela teve acesso mais próximo à vida pessoal dele. Eu vou colaborar com tudo, Amanda disse imediatamente. Quero que esse homem pague por tudo o que fez. Há mais, David continuou. A investigação revelou que ele tinha um padrão específico para escolher suas vítimas. Ele procurava famílias de classe média com pelo menos uma pessoa em profissão de ajuda, enfermeiras, professores, assistentes sociais, pessoas que ele sabia que seriam menos propensas a questionar suas histórias sobre ajudar outros. Olhei para Amanda, que estava processando essas informações com um horror visível. Ele me escolheu, ela sussurrou. Ele me escolheu porque sabia que Jéssica era enfermeira, sabia que nossa família seria o tipo de ambiente perfeito para ele se esconder. Exatamente, David confirmou. E tem mais. Os agentes do FBI querem conversar com Jéssica também, não como suspeita, mas porque a confrontação no restaurante foi gravada e se tornou viral. Eles acreditam que o vídeo pode ajudar a identificar outras vítimas que se sintam encorajadas a denunciar. Senti uma responsabilidade estranha. Minha decisão de confrontar Robert naquele restaurante havia se tornado algo muito maior do que uma simples vingança familiar. Vou fazer qualquer coisa para ajudar, disse. Se minha história pode ajudar outras pessoas a se libertarem de golpistas como ele, então valeu a pena. Quando saímos do escritório do David, Amanda e eu caminhamos em silêncio pela calçada. O sol estava se pondo sobre Chicago, pintando o céu de laranja e rosa. Jéssica, disse ela finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro! Por que você não nos contou sobre a herança mais cedo? Se tivéssemos sabido, talvez Robert nunca tivesse conseguido se infiltrar na nossa família. Parei de andar e olhei para minha irmã. Amanda, se eu tivesse contado sobre o dinheiro desde o início, você acha que Robert teria me tratado diferente? Ela pensou por um momento. Provavelmente sim. E você, teria me tratado diferente? Amanda baixou a cabeça, envergonhada. Sim, provavelmente teria. Então você entende por que mantive segredo. Eu queria ter certeza de que as pessoas me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E sabe o que descobri naquele restaurante? O quê? Que Robert nunca me amou. Nem como pessoa, nem como cunhada, que me desprezava genuinamente.
E que você, coloquei minha mão no ombro dela, apesar de todos os erros, ainda é minha irmã. Ainda tenho um coração bom por baixo de toda essa confusão. Amanda começou a chorar novamente, mas dessa vez pareciam lágrimas de alívio, não de desespero. Vamos para casa, ela disse. A mamãe está fazendo sua famosa torta de maçã. Disse que queria comemorar o fato de ter as suas 2 filhas de volta. Enquanto caminhávamos para o carro, pensei em como 3 dias haviam mudado tudo. Robert havia desaparecido das nossas vidas tão rápido quanto havia parecido, deixando apenas destroços e lições aprendidas. Amanda estava devastada, mas livre. Nossa família estava ferida, mas honesta novamente. E eu havia descoberto que às vezes a melhor forma de proteger as pessoas que amamos é mostrar a elas quem realmente merece seu amor. Uma semana depois da nossa conversa no escritório do David Sterling, eu estava no meu apartamento preparando o café da manhã quando 2 agentes do FBI bateram na minha porta. Através do olho de mancha, vi um homem alto de terno escuro e uma mulher ruiva com um distintivo pendurado no pescoço. Jessica Thompson? Sou agente especial Marcus Williams, do FBI. Esta é a agente Sarah Chen. Poderíamos conversar com a senhorita sobre Robert Miller? Abri a porta, ainda vestindo meu pijama de enfermeira com estampa de gatinhos, que eu tinha ganhado de presente dos pacientes no Natal passado. A agente Chen sorriu ao ver minha urcuna. Desculpem aparecer tão cedo, mas esse caso se tornou prioridade federal, e sua confrontação com o suspeito forneceu evidências valiosas. Claro, podem entrar. Querem café? Seria ótimo, disse a agente Williams, olhando ao redor do meu apartamento simples. Percebi que ele estava avaliando o ambiente, comparando com o que sabia sobre a minha situação financeira. Quando servi o café, a agente Chen puxou um tablet e começou a me mostrar fotos. Reconhece alguma dessas mulheres? Eram fotos de identificação, como as que se vêem em carteiras de motorista. 3 mulheres diferentes, todas aparentando ter entre 25 e 35 anos. Não, respondi, examinando as imagens. Nunca vi nenhuma delas. Marison Martinez, 31 anos, professora em Madison. Melissa Johnson, 28 anos, assistente social em Green Bay. Rebecca Foster, 33 anos, enfermeira em Kenosha. O agente Williams enumerou os nomes. Todas enfermeiras ou em profissões de ajuda, como David Sterling havia mencionado. Exatamente. E todas passaram pela mesma experiência que a sua irmã. Romance rápido, casamento ou noivado, promessas de vida luxuosa e depois descoberta de que tudo era mentira. Agente Chen continuou navegando no tablet. Mas o caso da sua família é diferente. O Robert nunca havia sido confrontado publicamente antes. Sempre conseguia sair das situações sem ser exposto. O vídeo do restaurante mudou isso. Como assim? O vídeo viralizou de uma forma que identificou o Robert para vítimas que nem sabíamos que existiam, explicou Williams. Nos últimos 3 dias, 6 mulheres entraram em contato conosco relatando terem sido enganadas por ele. Meu café quase caiu da minha mão. 6? Rebecca Foster foi a primeira. Ela viu o vídeo no TikTok e reconheceu Robert imediatamente. Disse que ele havia usado o nome Richard Matthews com ela, mas que era definitivamente a mesma pessoa. Chen me mostrou um vídeo no tablet. Era uma gravação de Rebecca, uma mulher bonita de cabelos castanhos falando para a câmera com os olhos vermelhos de tanto chorar. Esse homem me contou que era consultor financeiro, dizia Rebecca na gravação. Ficamos noivos depois de 6 meses. Ele me convenceu a emprestar $15.000 para um investimento garantido. Quando comecei a questionar, ele desapareceu. Isso foi há 2 anos. Jesus, murmurei. A história de Sarah Martinez é ainda pior. Ela realmente se casou com ele. Viveram juntos por 8 meses antes dela descobrir que ele havia usado os cartões de crédito dela para financiar a vida de luxo. Quando ela o confrontou, ele disse que iria consertar tudo e sumiu. E a terceira? Melissa Johnson, assistente social em Green Bay. Ele usou a profissão dela a favor dele. Disse que queria investir em projetos sociais. Convenceu ela a coassinar um empréstimo de $50.000 para uma ONG fictícia. Senti uma onda de náusea. Quantas pessoas esse homem destruiu? Essa é a pergunta que estamos tentando responder, disse Chen, e é por isso que precisamos da sua ajuda. Como posso ajudar?
Williams se inclinou para frente. Jessica, você fez algo que nenhuma outra vítima conseguiu. Você expôs Robert publicamente, com evidências, na frente de dezenas de testemunhas. O vídeo dessa confrontação se tornou a peça central da nossa investigação. Mas eu não fiz nada além de defendê-lo. Você fez muito mais que isso, Chan sorriu. Você mostrou para outras vítimas que era possível confrontar esse homem, que era possível vencer ele, que elas não precisavam se sentir envergonhadas ou culpadas. Nesse momento, meu celular tocou. Era Amanda. Jessica, você tá vendo as notícias? Não, por quê? Ligue a TV, canal 7. Robert foi preso. Pedi licença aos agentes e liguei a televisão. Na tela aparecia uma transmissão ao vivo de Robert sendo escoltado em algemas para uma viatura policial. Ele parecia muito diferente do homem arrogante que havia me humilhado no restaurante. O terno caro havia sido substituído por roupa simples. O cabelo estava desarrumado. Os olhos, que antes brilhavam com superioridade, agora mostravam apenas medo. Ronald Thompson, conhecido pelos nomes falsos de Robert Miller, Richard Matthews e Ryan Morrison, foi preso esta manhã em um motel na fronteira com o Iowa. Ele é acusado de fraude financeira federal envolvendo mais de 2 milhões de dólares e pelo menos 9 vítimas em 7 estados diferentes. 9 vítimas? Repeti, olhando para os agentes. O número continua crescendo, disse Williams. Cada vez que a história é divulgada na mídia, mais pessoas entram em contato. Meu celular tocou novamente. Dessa vez era um número desconhecido. Jessica Thompson? Sim. Meu nome é Rebecca Foster. Sou a enfermeira de Kenosha que você viu no vídeo do FBI. Eu queria agradecer. Senti um aperto no peito. Rebecca, você não precisa me agradecer por nada. Preciso sim. Durante 2 anos me culpei pelo que aconteceu. Achei que havia sido burra, ingênua, que havia permitido que aquele homem me enganasse. Quando vi o vídeo de você confrontando ele, percebi que não era minha culpa, que ele era um predador profissional. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Rebecca, você foi vítima de um criminoso. Nunca foi sua culpa. Eu sei disso agora. E sabe por quê? Porque vi uma mulher forte, uma enfermeira como eu, mostrando que podemos lutar de volta, que não precisamos aceitar ser humilhadas. Depois que desliguei, os agentes me observaram com curiosidade. Isso tem acontecido muito? Perguntou Chen. É a 3ª ligação desde ontem. Mulheres que foram enganadas por Robert querendo compartilhar suas histórias. Jessica, disse Williams, gostaria de fazer uma proposta. O FBI está organizando uma coletiva de imprensa para alertar outras possíveis vítimas sobre Robert e golpistas similares. Gostaria que você participasse? Eu não sei. Eu não gosto muito de atenção. Eu entendo, disse Chen, mas pense assim, sua coragem naquele restaurante já ajudou pelo menos 9 mulheres a encontrarem força para denunciar. Imagine quantas outras podem ser ajudadas se a sua história for contada oficialmente. Refleti sobre isso. Durante toda a minha vida, havia escolhido trabalhar nos bastidores, cuidando de pacientes, evitando holofotes. Mas talvez houvesse momentos em que sair das sombras fosse necessário. Se eu fizer isso, disse eu finalmente, quero que Rebecca, Sarah e Melissa também participem. Quero que o foco seja nelas, nas vítimas reais. Eu só tive minha dignidade machucada. Elas perderam dinheiro, tempo, confiança. Podemos arranjar isso, disse Williams. 2 horas depois, estava no Escritório Federal de Chicago, uma sala de conferências cheia de repórteres, câmeras e equipamentos de gravação. Rebecca tinha dirigido de Kenosha especificamente para estar ali. Sarah veio de Madison. Melissa fez o trajeto de Green Bay. Quando nos encontramos pessoalmente pela primeira vez, houve um momento de reconhecimento silencioso. Éramos 4 mulheres profissionais, todas na faixa dos 30 anos, todas com carreiras sólidas em profissões de ajuda, o tipo de pessoa que nunca imaginou que seria vítima de um golpista romântico. Obrigada por ter feito isso, disse Sarah me abraçando, por ter exposto ele publicamente. Eu nunca teria tido coragem. Você teve coragem de vir aqui hoje. Isso é muito mais corajoso do que o que eu fiz. Eu estava com raiva. Vocês estão aqui para ajudar outras pessoas. A coletiva começou com o agente Williams explicando o caso. Depois, cada uma de nós contou sua história. Rebecca falou sobre os 15 mil dólares perdidos. Sarah sobre os 8 meses de casamento baseado em mentiras. Melissa sobre o empréstimo de 50 mil dólares para a ONG fictícia. Quando chegou minha vez, olhei para as câmeras e pensou em todas as mulheres que poderiam estar assistindo.
mulheres que talvez estivessem em relacionamentos suspeitos, mulheres que talvez precisassem ouvir que não estavam sozinhas. Meu nome é Jessica Thompson. Sou enfermeira em Chicago. Até uma semana atrás, achei que meu cunhado Robert Miller era apenas um homem arrogante que gostava de me humilhar. Descobri que ele era muito pior que isso. Contei a história do jantar, da humilhação, da revelação, mas enfoquei principalmente a mensagem que queria transmitir. Se você está em um relacionamento onde seu parceiro te isola da família, onde ele tem explicações vagas sobre trabalho e dinheiro, onde você sente que algo não está certo, mas não consegue colocar o dedo no que é, confie no seu instinto, procure ajuda, converse com pessoas de confiança. Você não está maluca, você não está paranoica. Depois da coletiva, Rebecca me puxou para um canto. Jessica, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você pretende fazer com todo esse dinheiro que herdou, com os milhões? A pergunta me surpreendeu. Por que quer saber? Porque tenho uma ideia, e acho que você pode ser a única pessoa com recursos para tornar isso realidade. Que tipo de ideia? Rebecca respirou fundo. Que tal criarmos uma fundação para ajudar vítimas de golpes românticos, para oferecer suporte financeiro enquanto elas se recuperam, ajuda legal para recuperar dinheiro perdido, terapia para lidar com o trauma? Olhei para Sarah e Melissa, que estavam ouvindo nossa conversa. Podíamos chamar de Fundação Vozes, vozes de vítimas que encontraram suas vozes, ou Fundação Truth, porque é sobre descobrir e enfrentar a verdade. Senti algo se acender dentro de mim. Era isso. Era para isso que a herança do meu pai existia, não para eu comprar coisas caras ou viver luxuosamente. Era para fazer diferença na vida de pessoas que precisavam. Vamos fazer isso, disse, surpreendendo até a mim mesma com a rapidez da decisão. Vamos criar a maior fundação de combate a golpes românticos dos Estados Unidos. Rebecca começou a chorar. Sério? Seríssimo. David Sterling vai cuidar dos aspectos legais, vocês 3 serão as diretoras operacionais e vamos começar com um orçamento de $500 mil. Foi nesse momento que eu percebi que a minha confrontação com Robert no restaurante havia se tornado algo muito maior que vingança pessoal. Havia se tornado o primeiro passo de uma missão que mudaria a vida de centenas de mulheres. E o melhor de tudo, Robert, da sua cela na prisão federal, estaria assistindo isso, sabendo que a sua tentativa de me humilhar havia se tornado a própria ferramenta da sua destruição. 3 meses depois da coletiva de imprensa do FBI, eu estava sentada em um escritório no 42º andar de um arranha-céu no centro de Chicago, olhando pela janela, enquanto David Sterling revisava os documentos de incorporação da Fundação Truth. Rebecca Foster estava ao meu lado, usando um terno elegante que contrastava com o uniforme de enfermeira que eu estava acostumada a vê-la vestir. Tá tudo pronto, Jessica, disse David, empurrando uma pilha de papéis pela mesa. A Fundação Truth está oficialmente registrada como organização sem fins lucrativos. Capital inicial de $500 mil, Rebecca como diretora executiva, Sarah como coordenadora de programas e Melissa como diretora de comunicações. E você tem certeza de que não quer ser presidente da fundação? Perguntou Rebecca pela 10ª vez. Tenho certeza, respondi assinando os documentos. Vocês são as verdadeiras especialistas nisso. Vocês viveram na pele o que é ser enganada por um golpista romântico. Eu só tive a minha dignidade ferida. Vocês perderam anos de vida. Você perdeu muito mais do que imagina, disse Sarah, que havia chegado de Madison na noite anterior. Você perdeu a inocência sobre a sua própria família. Descobriu que a sua irmã estava disposta a te humilhar por dinheiro. É verdade. Nos últimos 3 meses, a minha relação com Amanda havia se reconstruído lentamente. Ela estava fazendo terapia para lidar com o trauma do relacionamento abusivo e manipulador. O divórcio estava sendo processado rapidamente, já que Robert estava na prisão federal aguardando julgamento. Falando em Amanda, disse David, ela ligou hoje cedo. O promotor federal quer que todas vocês testemunhem no julgamento na próxima semana. Senti um aperto no estômago. Desde a prisão de Robert, eu havia conseguido manter uma rotina relativamente normal. Continuava trabalhando no hospital 3 dias por semana,
dedicava 2 dias à fundação e nos fins de semana visitava propriedades que estava considerando comprar para expandir nossos programas. Quantas vítimas confirmadas agora? Perguntou Rebecca. 17, respondeu David, consultando suas anotações. O total de dinheiro roubado passou de 4 milhões de dólares. 17 mulheres, 17 vidas destruídas por um homem que eu havia conhecido como meu cunhado arrogante. A dimensão do que Roberts havia feito ainda me assombrava. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era da doutora Martinez do hospital. Jessica, pode vir ao hospital hoje? Temos uma situação que precisa da sua experiência com a fundação. Que tipo de situação? Uma paciente que acabou de dar entrada na emergência, agressão doméstica. Mas quando começamos a conversar com ela, descobrimos que pode ser mais um caso de golpe romântico. Olhei para Rebecca. Quer vir comigo? Talvez seja o nosso primeiro caso real. 1 hora depois, estávamos no hospital conversando com Lisa Rodrigues, uma mulher de 26 anos que estava deitada em uma macaca com o olho roxo e o líbio cortado. Quando contamos quem a gente era, ela começou a chorar. Eu vi vocês na TV, depois da coletiva do FBI. Eu queria ligar, mas tinha medo. De quê? Perguntou Rebecca, segurando a mão de Lisa. De que ninguém acreditasse em mim. De que dissessem que eu fui burra por acreditar nele. Lisa nos contou sua história. Kevin Santos, 35 anos, havia se apresentado como consultor de investimentos. Eles se conheceram em um aplicativo de relacionamento há 8 meses. Ele havia se mudado para o apartamento dela depois de 6 semanas, dizendo que estava entre investimentos imobiliários. No início, ele pagava tudo, explicou Lisa. Jantares caros, presentes, viagens. Disse que queria me mostrar como uma princesa merecia ser tratada. Depois de 3 meses, começou a pedir dinheiro emprestado, sempre com uma desculpa boa. Que tipo de desculpa? Perguntei. Que um cliente grande estava atrasado com o pagamento, que ele tinha dinheiro investido, mas não conseguia sacar naquele momento, que se eu emprestasse $5.000, ele me devolveria 10.000 na semana seguinte. Rebecca e eu nos entreolhamos. Era exatamente o mesmo padrão de Robert. Quanto você emprestou para ele? Rebecca perguntou gentilmente. $28.000, Lisa sussurrou. Toda a minha economia, o dinheiro que estava guardando para dar entrada numa casa. E o que aconteceu hoje? Por que você está machucada? Confrontei ele hoje de manhã. Disse que queria meu dinheiro de volta, que se ele não me devolvesse até o final da semana, ia procurar a polícia. Lisa tocou o rosto machucado. Ele disse que eu era uma vaca gananciosa, que não entendia como negócios funcionam. Então, ele te bateu, completei. Disse que se eu fosse à polícia, iria sumir com meu dinheiro para sempre, que conhecia pessoas que podiam me machucar de verdade. Nesse momento, meu celular tocou. Era o agente Williams, do FBI. Jessica, temos novidades sobre o julgamento de Robert e talvez vocês possam ajudar com outra coisa. Que tipo de coisa? Temos um suspeito em custódia em Milwaukee, Kevin Santos, padrão muito similar ao de Robert Miller. Soubemos que vocês estão falando com uma possível vítima. Olhei para Lisa, que havia escutado a conversa. Ela ficou pálida. Kevin Santos? Perguntou Williams. Sim, respondi. Como vocês sabiam? Porque Kevin Santos e Robert Miller se conheciam. Eles operavam juntos uma rede de golpes românticos. Robert recrutava vítimas na área de Chicago, Kevin trabalhava Milwaukee e arredores. A notícia foi como um soco no estômago. Robert não era apenas um golpista solitário. Ele fazia parte de uma organização criminosa. Quantas pessoas estão envolvidas nessa rede? Perguntei. Estamos investigando, mas acreditamos que pode ser nacional, talvez até 50 homens operando de forma coordenada. Lisa começou a chorar mais forte. 50? Quantas mulheres como eu existem? É por isso que precisamos da sua ajuda, disse Williams. Lisa está disposta a testemunhar? Olhei para Lisa, que estava claramente aterrorizada. Lisa, você não precisa decidir agora, mas saiba que tem o apoio total da Fundação Truth. Terapia, apoio legal,
proteção se necessário. E tem mais, disse Rebecca. Se testemunhar, pode ajudar a desmantelar uma rede inteira. Pode impedir que outras mulheres passem pelo que você passou. Eles vão me proteger? Sim, disse Williams através do telefone. Proteção federal completa, nova identidade se necessário. Na semana seguinte, eu estava sentada no Tribunal Federal de Chicago esperando para testemunhar no julgamento de Robert Miller. A sala estava lotada. Rebecca, Sarah, Melissa e eu na primeira fileira. Amanda do outro lado do corredor, acompanhada de nossa mãe. Atrás de nós, dezenas de outras vítimas que haviam viajado de vários estados para assistir. Quando Robert entrou na sala algemado, vestindo um uniforme laranja da prisão, eu não consegui reconhecer o homem arrogante que havia me humilhado naquele restaurante. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. O cabelo estava grisalho, os olhos fundos, a postura curvada. O promotor federal começou sua abertura pintando um quadro devastador, uma rede criminosa que operava há mais de uma década, centenas de vítimas, milhões de dólares roubados, vidas destruídas. Robert Miller, disse o promotor, não é apenas um golpista. Ele é um predador que se especializou em identificar mulheres vulneráveis, ganhar sua confiança e destruir suas vidas financeira e emocionalmente. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de todos os olhares. O advogado de defesa de Robert tentou me descredibilizar, sugerindo que eu havia armado a confrontação no restaurante por vingança pessoal. Senhorita Thompson, disse ele, não é verdade que a senhora planejou essa confrontação? Que usou sua riqueza secreta para humilhar meu cliente publicamente? Não, respondi firmemente. Eu fui jantar para comemorar o aniversário da minha mãe. Seu cliente escolheu me humilhar publicamente. Eu apenas me defendi. Defendi. A senhora gastou $500 mil numa fundação apenas para se vingar do meu cliente? Senti uma onda de raiva, mas mantive a voz calma. Eu criei a Fundação Truth para ajudar as 17 mulheres que seu cliente destruiu, para impedir que outras mulheres passem pelo que Rebecca Foster passou, pelo que Sarah Martinez passou, pelo que Melissa Johnson passou. Objeção, disse o advogado de defesa. Negada, disse o juiz. Continue, senhorita Thompson. Seu cliente não roubou só dinheiro, continuei, olhando diretamente para Robert. Ele roubou a capacidade dessas mulheres de confiarem novamente. Roubou anos de suas vidas. Roubou sua autoestima. $500 mil não é vingança. É o mínimo que eu posso fazer para tentar reparar o estrago que ele causou. Quando terminei meu testemunho, Robert me olhou pela primeira vez desde que o julgamento começou. Por um segundo, vi algo que poderia ter sido remorso nos olhos dele. Mas talvez fosse apenas a minha imaginação. Amanda testemunhou no dia seguinte. A voz dela tremeu quando ela descreveu como Robert havia manipulado ela contra mim, como havia usado o casamento para se infiltrar na nossa família, como havia mentido por 3 anos. Eu perdi minha irmã por 3 anos, disse ela, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Perdi a pessoa mais importante da minha vida porque acreditei nas mentiras dele. Isso foi pior que qualquer dinheiro que ele poderia ter roubado. No terceiro dia, o júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, voltaram com o veredito. Culpado de todas as acusações. Robert Miller foi condenado a 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Kevin Santos recebeu 20 anos. Outros membros da rede receberam sentenças variando entre 10 e 15 anos. Quando saímos do tribunal, Rebecca me abraçou. Conseguimos, disse ela. Realmente conseguimos. Conseguimos o quê? Transformamos nossa dor em justiça. Transformamos nossa humilhação em força para outras mulheres. Naquela noite, a Fundação Truth recebeu mais de 200 ligações de mulheres querendo ajuda ou oferecendo voluntariado. Nossa pequena vingança pessoal havia se tornado um movimento nacional. E Robert Miller, o homem que havia tentado me fazer sentir pequena, agora passaria o resto da vida numa cela,
sabendo que sua crueldade havia criado exatamente o oposto do que ele pretendia. Havia me tornado mais forte. 2 anos depois do julgamento de Robert Mueller, eu estava de pé no palco principal da Conferência Nacional de Combate à Fraude Financeira em Washington, D.C., olhando para uma plateia de mais de 5.000 pessoas, delegados de todos os 50 estados, agentes federais, promotores, advogados e centenas de sobreviventes de golpes românticos haviam se reunido para o que se tornara o maior evento anual sobre o tema. Meu nome é Jessica Thompson, comecei, minha voz ecoando pelo imenso auditório. Há 2 anos, eu era apenas uma enfermeira de Chicago que foi humilhada por seu cunhado em um restaurante. Hoje, represento mais de 2.000 sobreviventes que encontraram força para reconstruir suas vidas. A plateia explodiu em aplausos. Na primeira fila, vi Rebecca Foster, agora diretora nacional da Fundação Truth. Sarah Martinez estava coordenando uma mesa de recursos para vítimas no saguão. Melissa Johnson havia se tornado nossa porta-voz oficial, aparecendo regularmente em programas de TV para alertar sobre golpes românticos. E lá no fundo do auditório, discreta, mas presente, estava minha irmã Amanda. Ela havia se tornado uma das nossas mais eficazes conselheiras voluntárias, usando sua experiência pessoal para ajudar outras mulheres que descobriram estar casadas com golpistas. Quando confrontei Robert Mueller naquele restaurante, não estava pensando em criar um movimento, estava apenas defendendo minha dignidade. Mas descobri que, às vezes, um ato individual de coragem pode se transformar em algo muito maior. A Fundação Truth havia crescido além de qualquer expectativa. Começamos com $500 mil e 3 funcionárias. Agora tínhamos orçamento anual de 12 milhões, escritórios em 15 estados e uma equipe de 230 profissionais, incluindo advogados, terapeutas, investigadores privados e especialistas em segurança financeira. Nossos números de impacto eram impressionantes. Havíamos ajudado diretamente mais de 2.000 vítimas a recuperar um total de $8 milhões roubados por golpistas. Nosso programa de terapia havia atendido 4.500 pessoas. Nosso trabalho com agências federais havia resultado na prisão de 147 criminosos. Mas os números que mais me orgulhavam eram outros. 52 mulheres que conhecemos como vítimas destruídas haviam se tornado advogadas especializadas em fraude. 37 haviam criado suas próprias organizações de apoio em suas cidades. 81 haviam encontrado novos relacionamentos saudáveis e se casado novamente. A verdadeira medida do nosso sucesso, disse para a plateia, não são os milhões recuperados ou os criminosos presos. É o fato de que mulheres que perderam a capacidade de confiar aprenderam a amar novamente. Durante a pausa para almoço, fui abordada por uma jovem de aparência nervosa, cabelos lombros e olhos azuis cheios de lágrimas. Jessica, meu nome é Emma Patterson. Eu preciso da sua ajuda. Sentamos em um canto reservado do saguão. Emma me contou uma história que havia se tornado tristemente familiar. Christopher Walsh, 38 anos, consultor de marketing digital, romance relâmpago, promessas de casamento, pedidos de empréstimo que começaram pequenos e foram escalando. Quanto você emprestou para ele? Perguntei gentilmente. $60 mil, minha herança da minha avó. Ele disse que estava investindo numa startup que ia nos tornar milionários. E quando você confrontou ele? Semana passada. Ele disse que o investimento havia falhado, que não era culpa dele, que eu devia ter sido mais paciente. Ela secou as lágrimas. Mas ontem descobri que ele está postando fotos no Instagram de uma viagem para Cancún com outra mulher. Peguei meu celular e liguei para o nosso departamento de investigações. Marcos, sou a Jessica. Preciso de uma verificação urgente de antecedentes. Christopher Walsh, provavelmente falso, área de Chicago, marketing digital. Já estou procurando, disse Marcos, nosso investigador-chefe. Ah, aqui está! Christopher Walsh é, na verdade, Charles Wilson. Temos um arquivo extenso sobre ele. 5 vítimas conhecidas nos últimos 2 anos, atualmente em liberdade condicional por fraude em Indiana. Emma empalideceu. Liberdade condicional? Emma,
disse, segurando suas mãos. Você não tá sozinha, e esse homem vai pagar pelo que fez com você. 2 horas depois, Emma estava no escritório do FBI em Chicago, prestando depoimento formal. Na semana seguinte, Christopher Walsh, ou Charles Wilson, foi preso violando os termos da sua liberdade condicional. Emma recuperou $45 mil dos 60 mil através do programa de restituição da fundação. Mas a história de Emma me fez refletir sobre algo que havia notado nos últimos meses. Os golpistas estavam evoluindo, ficando mais sofisticados, usando tecnologia para encontrar e manipular vítimas de formas que Robert Miller nunca imaginou. Naquela noite, liguei para Rebecca. Rebecca, precisamos conversar sobre expandir nossos programas. Os golpistas estão usando inteligência artificial para criar perfis falsos mais convincentes. Estão usando deepfakes para videochamadas. Estão operando através de criptomoedas para ser mais difíceis de rastrear. Já estava pensando nisso, disse Rebecca. Que tal criarmos um departamento de tecnologia? Contratar hackers éticos para nos ajudar a combater esses criminosos com as próprias armas deles? Boa ideia! E que tal também expandirmos internacionalmente? Recebi e-mails de mulheres no Canadá, Reino Unido, Austrália, todas passando pelo mesmo tipo de situação. A Fundação Truth Internacional, disse Rebecca, e eu pude ouvir a empolgação na voz dela. Jessica, estamos falando de se tornar uma organização global. No fim de semana seguinte, estava em casa em Chicago, no mesmo apartamento simples onde morava há anos. Havia comprado uma casa grande em um bairro nobre, mas nunca consegui me mudar. Aquele apartamento representava quem eu realmente era, não a imagem que o dinheiro poderia criar. Minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço de domingo, tradição que retomamos depois de tudo que aconteceu. Amanda chegou com o seu novo namorado, David Kim, um professor de história que conheceu em um curso de terapia em grupo. Como vocês se conheceram mesmo? Perguntei para David brincando. Em uma sessão sobre reconstruindo confiança depois de relacionamentos tóxicos, disse Amanda sorrindo. Desta vez quis ter certeza de que estava começando do jeito certo. David era tudo que Robert não era. Gentil, honesto, trabalhador, sem interesse no dinheiro da família. Ele nem sabia da existência da fundação quando começou a namorar Amanda. Para ele, ela era apenas uma secretária que estava se recuperando de um casamento difícil. Jessica, disse Amanda, enquanto lavávamos a louça. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoou mesmo? Completamente? Parei de lavar o prato que tinha nas mãos e olhei para minha irmã. Amanda, você fez terapia, se divorciou de um criminoso, está ajudando outras mulheres através da fundação, encontrou alguém que te ama de verdade, por que ainda está se punindo? Porque sei que te magoei profundamente, porque deixei aquele homem me transformar numa pessoa que eu não era. Sabe o que aprendi nesses 2 anos? Que guardar rancor é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Você já pagou pelo que fez. Agora use essa experiência para ajudar outras pessoas. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Era do diretor da prisão federal onde Robert estava cumprindo sua sentença. Senhorita Thompson, tenho uma situação inusual aqui. O prisioneiro Robert Miller está pedindo para falar com a senhora. Senti meu estômago dar um nó. Falar comigo? Por quê? Ele diz que quer se desculpar, que viu reportagens sobre sua fundação e gostaria de contribuir de alguma forma. Contribuir como? Ele está na prisão? Ele quer fornecer informações sobre outros golpistas, nomes de cúmplices que ainda não foram capturados, métodos de operação. Diz que quer tentar reparar parte do dano que causou. Fiquei em silêncio por um longo momento. A última pessoa no mundo com quem eu queria falar era Robert Miller. Mas se ele realmente tinha informações que podiam ajudar a prender outros criminosos... Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Uma semana depois, estava sentada em uma sala de visitas da prisão federal, separada de Robert por um vidro à prova de balas. Quando ele entrou, escoltado por 2 guardas, quase não o reconheci. O homem arrogante e bem vestido havia desaparecido, completamente. Robert estava magro,
grisalho, com olheiras profundas. As mãos tremiam ligeiramente quando ele pegou o telefone para falar comigo. Jessica, e sua voz estava rouca. Obrigado por vir. Por que você queria me ver, Robert? E porque quero ajudar. Vi na TV o que você criou, a Fundação Truth. Quantas pessoas você ajudou? Quero fornecer informações sobre a rede. Robert passou 2 horas me contando detalhes sobre a organização criminosa. Nomes, métodos, cidades onde operavam, até mesmo contas bancárias secretas onde escondiam dinheiro roubado. Por que está fazendo isso? Perguntei no final. Porque, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos pela primeira vez, você me mostrou algo naquele restaurante. Me mostrou que existe uma diferença entre ter dinheiro e ter dignidade. Eu nunca tive dignidade, mas talvez, se ajudar a prender esses outros criminosos, possa recuperar um pouco dela. Quando saí da prisão, liguei imediatamente para o agente Williams do FBI. As informações de Robert levaram à prisão de 23 golpistas em 6 meses, levaram à recuperação de $2 milhões para vítimas, levaram ao desmantelamento completo da rede. 1 ano depois dessa visita, recebi outra ligação da prisão. Robert havia morrido de um ataque cardíaco durante a noite. Seus únicos bens, algumas centenas de dólares em sua conta da prisão, foram deixados para a Fundação Truth. No funeral, que aconteceu em uma manhã chuvosa de outubro, apenas 4 pessoas estiveram presentes. Eu, Amanda, nossa mãe e um capelão da prisão. Não foi por perdão ou nostalgia. Foi porque, no final, Robert havia tentado fazer a coisa certa. Hoje, 5 anos depois daquele jantar que mudou nossas vidas, a Fundação Truth é a maior organização de combate a golpes românticos do mundo. Temos escritórios em 27 países, ajudamos mais de 50 mil vítimas, contribuímos para a prisão de mais de 1.000 criminosos. Mas eu ainda acordo às 5 da manhã 3 vezes por semana para trabalhar como enfermeira no mesmo hospital público de Chicago. Ainda moro no mesmo apartamento. Ainda dirijo o mesmo Honda Civic. Porque descobri que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que damos. Não está em humilhar quem nos humilhou, mas em transformar nossa dor em força para outras pessoas. E às vezes, quando estou cuidando de um paciente no hospital, ou quando recebo uma carta de uma mulher que conseguiu reconstruir sua vida com nossa ajuda, lembro daquele momento no restaurante, quando Robert me apontou com desprezo e disse: "Você não deveria estar aqui, Jessica." Ele estava certo. Eu não deveria estar ali sendo humilhada. Eu deveria estar no lugar onde estou agora, ajudando outras pessoas a descobrirem que elas também merecem dignidade, respeito e uma segunda chance de serem felizes. E essa, no final das contas, foi a maior vingança de todas.